Mídia Comunitária do Brasil. Boa tarde, boa tarde. Eu vou inaugurar hoje uma nova palavra. Qual é? Terçou. Hã? Não tem sextou? Por que, Pois que não pode ter terçou também, pra mim né? não tem diferença nenhuma. Terçou, sextou, não tem. Então, terçou então. Boa tarde, Leandra Malaquiza. Ela é a nossa life coach. Você sentiu o nível de deboche? Eu falei com peso, né? Ela fala que é deboche, tá vendo? Te amo, Charles. Boa tarde, pessoal. Mais uma tarde, né? De informação dentro do nosso podcast. Muito feliz, porque hoje nós temos uma convidada ilustre, amo de paixão, e vou deixar para você apresentá-la. Ah, tá aqui a nossa querida Adma. Aí, olha só, já vou te usar bastante, porque como você falou que conhece a Leandra há muito tempo, Não, acho que peraí. no meio dessas perguntas vai ter uma perguntinha pra poder entender um pouquinho mais. Nada pessoal, aqui ó, é andas, negócio e movimento, não tem nada a ver com Leandra. Adma, eu gosto sempre de fazer uma pergunta que agora eu vou dividir em duas pra você. Sim. Inicialmente assim, primeira, quem é a Adma, e depois quem é a Adma profissional Adma. Então, eu sou Adma Calvete, né, meu nome, Adma Calvete. Sou casada, tenho 2 filhas, né, meninas, Emily Calvete e Isabelle Calvete. Sou evangélica e... Então alguma coisa aqui no meu... Deu um negocinho aqui no meu ouvido, gente. Zeco aqui, mas voltou. Então vamos de novo. Meu nome é Adma Calvete, né? Sou casada, tenho 2 filhas, que é Emily Calvete e Isabelle Calvete. Sou evangélica, já desde que nasci, né? E na igreja, trabalho na igreja também, né? Lá eu sou líder do Ministério de Louvor. E é assim, tenho 45 anos aí, né? No mercado, 45 anos de vida. E bem feliz. Essa sou eu, sou coach e sou contadora. Deixa eu ver, tem algum telefone que tá com áudio Era o meu, ligado. perdão. Leandra Malaquiza. Ó, tá pitando aí. Não é o meu mais não, agora é o da Adma. Tá no silencioso. Agora tá silencioso. Então vamos lá. E agora a Adma profissional. Então, Adma profissional, eu sou contadora, trabalho no escritório de contabilidade desde os 13 anos. Nossa, Né? Já tô aí uma vida, né? uma vida trabalhando. Que me formei em ciências contábeis tem 26 anos, né? E nesse período todo a gente vem trabalhando. Meu pai que fundou o escritório de contabilidade, nossa empresa tem 44 anos no mercado. E tem 10 anos que eu e minha irmã somos sócias, né? Que é a Deise Calvete, somos sócias já há 10 anos, estamos aí levando a empresa, né? E crescendo a cada dia mais. E como coach, eu dou palestra e eu ajudo as pessoas, né? Que deixaram de sonhar, voltarem a sonhar. E os que estão sonhando em alguma coisa não têm assim, um direcionamento para onde ir, a gente usa aí umas ferramentas para que as pessoas possam alavancar. Você falou que é coach. Você é coach direcionado a uma determinada área ou de um modo geral? De um modo geral. Eu ajudo as pessoas tanto na vida, né? Como profissionalmente também. Ah, tá vendo? Tá vendo? Ela também é uma life coach. É. E você achando que eu tô da música. Deixa eu te fazer uma pergunta. Toda vez que a gente pensa em contabilidade, parte contábil, tem muita gente que acha que isso não é pra mim não. Mas não sabe que muitas vezes um detalhezinho que ele precisa resolver é muito mais fácil ele ter uma assessoria, né? Com certeza, porque tanto as pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, elas necessitam de um contador. Não tem para onde fugir. Todas as pessoas precisam de um auxílio de um contador. E quando as pessoas tentam fugir, principalmente em relação assim, à declaração de imposto de renda, por exemplo, pessoa física, quem ganha acima de 28.565 por ano precisa de um contador. Aí chega lá no contador, acha que o contador está cobrando caro pelo aquele serviço. Aí essa pessoa mesmo corre lá e vai fazer a declaração dele. Aí, esse ano, eu tive uma situação de um cliente que sempre fez comigo. Aí, esse ano eu não vou fazer. Aí pegou, foi fazer, daqui a pouco chegou lá no escritório já, porque agora é rápido, né? Você cai na malha rapidinho. Aí vê o que aconteceu, que eu pedi meu filho para fazer minha declaração e agora eu tô na malha. Aí, tá bom, deixa eu ver o que foi. Aí a pessoa confundiu capital com rendimento tributável. E aí, nesse capital, o cara acabou tendo que iria pagar um imposto de renda altíssimo
por causa de um erro, né, que a pessoa que não estava ali habilitada, que não era um contador para fazer a declaração. Mas deu tempo, a gente retificou a declaração dele e ele foi feliz para casa, não pagou aquele imposto que estava aparecendo que ele iria pagar. Então é importante as pessoas procurarem um profissional, né, qualificado para poder ajudar nessas informações, que parecem simples, mas na verdade ali às vezes a gente trabalha com número, mas a gente trabalha mais com legislação, lendo, né, ali, sabendo cada detalhe que a gente vai colocar em cada lugar para poder passar a informação para as pessoas. Isso é importantíssimo. Depois a gente vai voltar nesse assunto de novo dessa parte da pessoa física. Mas eu quero saber um pouquinho agora sobre a parte do empreendedorismo. Que você falou que o seu pai fundou Isso. o escritório. Sim. E depois vocês assumiram. E como foi assumir? Primeiro que é uma responsabilidade gigantesca, né? Porque já tem tradição, né? Pai fez, aí tem todo aquele carinho do filhozinho que ele criou, né? Exatamente. Aí tem que manter, né, a postura, né? E como é que foi essa transição de assumir essa responsabilidade de empreender, entendeu? Tomar conta do negócio que foi criado pelo seu pai? Bom, não foi difícil, porque eu falei que a gente, né, tanto eu quanto a minha irmã, começamos a trabalhar, a gente tem 1 ano só de diferença. Então nós começamos a trabalhar com 13 anos com ele, já ali dentro da empresa, né? Então a gente já foi acompanhando toda a trajetória da empresa, e a gente já estava assinar a administração da empresa quando ele saiu, que ele se aposentou. Aí, bom, agora vocês não vão ter mais a minha figura aqui todos os dias, né? Então vocês levam a empresa. Então não foi uma dor, né, tão grande, porque a gente já sabia o que a gente ia fazer, a gente já conhecia ali a rotina do escritório, porque a nossa vida inteira foi ali dentro. Mas até hoje a gente ainda vai lá, liga, né? Pede conselho. Vamos fazer Aquelas assim, dicas, né? Aquelas dicas da experiência. A gente sempre tá ligando. Foi legal. Pra gente foi bom porque a gente já amava já o que já estamos fazendo há muito tempo, né? Então quando a gente ama o que a gente faz com facilidade. Entendeu? Quando a gente pensa um pouquinho em gestão familiar, porque é uma empresa de gestão familiar, Sim. a gente sabe que às vezes tem uma tendência de, às vezes, confundir as coisas, né? A parte familiar com a parte profissional. Uhum. E como é que é essa interação entre você e sua irmã? Ainda bem que foi o Charles que fez essa pergunta. Isso vai complicar pra você, né? Então, às vezes a gente briga, né? Tem um pé-capá, mas a gente acaba se entendendo. A gente tenta ao máximo possível separar família de empresa, né? Porque a gente convive muito junto ali, eu e minha irmã, o dia todo. Depois a gente dá uma passadinha na casa da minha mãe, que é muito perto, e eu moro do lado da minha mãe, então minha irmã tá sempre ali, então acaba a gente envolvendo assim um assunto, conversando assunto de família na empresa, ou então indo para casa e conversando um assunto da empresa em casa, mas a gente consegue contornar bem, entendeu? Separar bem as coisas. Esse é um assunto muito importante. Você acha que não complica um pouco essa questão de você às vezes trazer os assuntos da empresa para casa e às vezes de casa para a empresa? Não, pra gente não complica, né? Porque acaba que nós somos a empresa, eu e minha irmã. Então, tipo assim, a gente conversa quando a gente vai, não pra casa no sentido filho, marido, não, é pra casa no sentido eu, ela e meu pai ali falando um assunto da empresa, ou alguma novidade que aconteceu, ou algum conselho que a gente precisa, então a gente leva nesse sentido. Mas não na reunião em família, tá falando sobre o assunto. É mais uma mentoria, né? Você vai procurar um mentor, né? Isso aí. Então. É interessante falar isso porque eu conversando com um amigo meu, e eu falei com ele o seguinte, falei assim, deve ser muito complicado. E a gente falou até quando a Cristiane e o Leandro vieram, né? De marido e mulher e família trabalhar junto, tipo assim, 24 horas. Você imagina, você trabalha um dia inteiro, você vai pra casa e tá ali ainda de novo, e fim de semana tá junto, e às vezes é complicado. E esse amigo falou assim, não, eu e minha esposa a gente resolveu botar uma regra. Saiu do portão da empresa pra fora, a gente não toca mais no assunto da empresa. Sim. Todo assunto é tocado quando volta pra empresa. Aí eu falei assim, rapaz, mas isso dá certo? Ele falou assim, dá, ele é difícil, mas dá. Porque às vezes a gente tá em casa conversando, ele surge um negócio, não pode. Só amanhã quando a gente estiver na empresa. Hoje não. Por isso que eu perguntei, porque realmente a gente sabe que no ramo familiar, né? Acaba surgindo. É uma coisa que você lembra e acaba falando, vou ligar pra lembrar, porque segunda-feira, ou tal dia tem que
Quem que resolver isso Já aí? quer antecipar um Você já quer pouquinho as antecipar as coisas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Quanto aos seus clientes, Ah, a gente sabe que existem diversos perfis de cliente. E você, não só como profissional da área de contabilidade, mas como coach, você identifica muito isso. E como lidar com esses clientes de tão diversos aspectos e tão diversas peculiaridades, necessidades diferentes? Que tem aquele que já entende Melhor. um pouquinho e tem aquele que dá a impressão que você tem que botar sentado e dar uma aula para conseguir entender o que tem que fazer. Então, é um pouco complicado, mas nada que a gente não consiga trabalhar. Como a nossa empresa, por exemplo, estou nessa fase de mudança, porque a gente lá procura melhorar o máximo possível, ter o melhor sistema para poder atender os clientes. Então, uma das coisas que a gente, por exemplo, a gente tem uma certa dificuldade é implantar tecnologia para os clientes antigos, com esses perfis que não tem esse perfil do digital. E tudo lá no escritório é digital. Né? Toda a documentação chega digitalmente, tudo que a gente envia para o cliente é digitalmente. Então, a funcionária acabou de calcular uma folha de pagamento, ele só clica lá, publicar, já chega lá no cliente, o cliente tem o login e a senha dele, entra lá e pega a documentação. Só que tem aquele cliente que ele não consegue e tem aquele que não quer, entendeu? Aí aquele que não consegue, eu não entrei, eu não tô conseguindo, minha senha tá isso. Aí você tem toda a paciência de mandar o vídeo que você já mandou a primeira vez para ele ver como ele coloca lá a senha. Aí você manda pela segunda vez, aí você vai lá na empresa do cliente, ensina ele a entrar, mostra onde tá. E ainda assim esse cliente, ele ainda vai falar pra você, eu não tô conseguindo, que coisa, tipo, já te fala, que coisa chata, olha, será que não dá pra ser como era antigamente? Mas isso aí é pra sua melhoria, pra minha melhoria, porque tá tudo ali na nuvem, tudo que você precisar amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você vai lá, vai clicar, vai pegar. Então a gente tem que ter todo um trabalho, toda uma questão cuidadosa e emocional para poder cuidar desse cliente. Aí tem aquele cliente que fala assim, mas na nuvem como? Que É. Onde está essa nuvem? Mas onde que é isso? Eu falei, não, sim, acima de você. Se eu te perguntasse hoje, pessoa física, o que a pessoa física pode usufruir do serviço de assessoria contábil? Bom, a pessoa física, a gente tem uma questão que a gente chama de BPO financeiro. Né? Porque nem todas as pessoas elas conseguem administrar o seu financeiro. Não sabe aonde investir, não sabe como gastar a sua finança, não sabe nem o que fez. Então a gente tem um sistema chamado que a gente trabalha lá, com que as pessoas colocam ali vai botar todas as suas receitas, todas as suas despesas, para poder ter uma visão dos seus rendimentos e das suas despesas. E ali a gente vai poder trabalhar com ele, tirando o que não é tão necessário, colocando outra coisa que é mais necessária, para ele ter uma visão do como ele pode investir, como ele pode estar gastando, o que ele pode estar guardando. Seria um planejamento financeiro, então. Seja um planejamento financeiro. Vai fazer um planejamento. E as pessoas não gostam muito assim de fazer um planejamento, né? As pessoas... tem gente que não anota nem no caderno, nem no caderninho, assim, o que eu gastei, né? O que eu vou precisar gastar. Simplesmente o dinheiro cai na conta e ele já sai distribuindo sem saber o real, né, o valor que tem ali o dinheiro para ele, né? Que ele quer se livrar daquele dinheiro ali e pagar minhas contas. Então a gente pode ajudar as pessoas as pessoas físicas, né, nessa situação. Né, e mais o imposto de renda também, né? E mais a declaração do imposto de renda, isso aí é fundamental, né? Todo ano, no mês de março, esse ano foi março, abril e maio, a gente está ali orientando como que vai fazer a sua declaração, o que entra na declaração de imposto de renda, o que vocês têm que guardar durante o ano para que quando chegar na época da declaração de imposto de renda, você possa dar um desconto, né, para você pague um imposto mais baixo. A gente vai trabalhando isso com a pessoa durante o ano para quando chegar na hora não doer tanto, né? E como um passe de mágicas... O nosso guru chegou. O guru apareceu. Você já entrou nessa do chamado de guru, né? Ele é meu mentor. Eu tô vendo. Só que eu não vou começar com você agora não. Depois você fala. Eu nem quero. Leandra, fique à vontade, minha querida. Pode perguntar pra Então, as perguntas que eu tinha separado para ela, você fez. Que bom que você fez, né? Pra não te deixar na sinuca de bico, né? Exatamente, Mas
eu conheço a empresa desde quando nasci também. Eu queria saber, Adma, sobre a implantação da cultura. Porque assim, a gente sabe que quando vocês foram, né, lá para o escritório, tinha a cultura do seu pai, né, que é meu tio. E como foi, assim, no decorrer do tempo, vocês implantarem a cultura de vocês? Porque a gente entende essa diferença de idade, né, diferença de pensamento. Como foi isso, essa transição? Então, foi complicado, né? Vai ser um pouco difícil a gente mudar uma coisa que já era de um jeito, né? Vamos dizer assim, mudar para outra forma. Então a gente foi conversando, que ajudou muito você falar, olha, agora as coisas mudaram, agora é tudo tecnologia, a gente precisa implantar isso para poder estar melhorando. Então teve uma parte dos empresários que aceitaram a nova implantação, que foi tudo, a gente mudar tudo para digital. Teve a outra parte que está na briga ainda, não querer atender ou não ter conhecimento mesmo, né? De não poder atender a nossa necessidade. É mais, mesmo nas partes que a gente tem mais dificuldade, são com as igrejas, né? As igrejas têm mais dificuldade da implantação de uma nova cultura, porque eles não têm as pessoas hábeis, né? Muitas pequenas igrejas para poder estar ali trabalhando. Então, acaba tendo uma dificuldade de estar, assim, se implantando na nova cultura da empresa, né? Porque tudo era papel, o pessoal rabiscava, botava naquele papelzinho de pão, entregava lá e a gente se virava. E agora não, agora tem uma exigência maior, né? Tanto na nossa empresa quanto do governo mesmo, que exige agora uma atenção maior nossa. Sim. A grande maioria dos clientes de lá do escritório são igrejas, né? Não. A maioria lá é comércio. Comércio? Comércio. Tá, mas quando o seu pai ele deixou com vocês a empresa, a maioria era igreja? Não, não era não. A gente tem bastante empresa de serviço, tem ainda, né? Quando meu pai estava lá, serviço, prestação de serviço, construção civil. A maioria das empresas na época era construção civil, aí depois veio a crise, coisa e tal, deu uma baixada. Mas hoje nós temos bastante empresas de construção civil, comércio e prestação de serviço de instalação de ar-condicionado. E temos aí, acho que 20% dos nossos clientes são igrejas. Entendeu? Márcia? Fiz nada não. Cheguei e vou continuar quietinho. Fala igual ele fala, tá só assistindo? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Acabei de sentar. Adma, né? Isso. O problema de chegar depois é que você pode correr o risco de repetir perguntas, né? Então eu falei assim, vou chegar e vou ficar na minha só curtindo os dois hoje trabalhando. Porque ele me põe pra trabalhar direto. Não, você não vai repetir, a gente responde de novo. Mas ele não vai repetir, não. Ele é criativo. Até tu. Tá vendo? Tá todo mundo na sintonia. Eu nem sabia. Tinha, há um tempo atrás, uma lenda, né? Do pessoal que abria empresa. E as pessoas já chegavam assim, coloca um capital aí de 50 mil, de 40 mil e tal. E logo no ano seguinte tinha que fazer a declaração de imposto de renda. Só que o cara, ele botou aquilo dali orientado por, sei lá, Divino Espírito Santo. E agora ele precisa fazer a declaração disso, né? Sim. Como é que isso acontece? Ainda acontece muito disso? Muita gente abrindo a empresa com determinado capital, porque, segundo alguns, vai ter uma movimentação bancária, mas aí o cara não pensa que logo no ano seguinte ele tem que fazer a declaração do imposto de renda. Bom, lá no escritório não acontece, porque já a gente pega já na implantação, a gente já auxilia esse empresário que o capital que ele está colocando, né, tem que ser um capital real, ou tanto em dinheiro, ou em imóveis ou bens, né, que ele vai implantar, bens imóveis que ele vai implantar na empresa, para a gente poder ter como declarar no outro ano esse capital. Né? Não vai colocar uma coisa que você não tem. Entendeu? A gente procura, fala, mas você tem, eu vou colocar um capital de 100 mil reais. Você vai colocar em dinheiro isso na empresa, de onde está vindo esse valor, para que a gente possa auxiliá-lo, né, nessa implantação do capital social. Em bens imóveis, em bens imóveis, vamos passar então isso aqui para o nome mas está no meu nome, é seu, então vamos transferir isso logo para o nome da empresa, para a gente poder ter como, no outro ano, poder fazer essa declaração, né? E é muito importante estar atento a isso, né? Porque na hora de abrir a empresa, o pessoal vai...
Na empolgação quer abrir de qualquer forma. Lá a gente não abre de qualquer forma. A gente investe tempo, senta ali, investe o tempo com ele, explico tudo, como vai funcionar, desde lá do nome da empresa, até do local que você precisa ter lá o IPTU para poder abrir a sua empresa, senão lá na frente eu não vou conseguir tirar o alvará dessa empresa, que hoje em dia quando a gente entra lá no sistema, uma das primeiras coisas que a gente coloca é o número do registro do imóvel. Então eu já começo a trabalhar dali até nas declarações, até os pagamentos de imposto, quanto você vai pagar de imposto, se a sua empresa for do Simples Nacional, se a sua empresa for do lucro presumido, se a sua empresa for do lucro real. Vou mostrar ali para ele tudo, para depois ele falar, ok, entendi ou não entendi nada, você botou muita coisa na minha cabeça, mas pelo menos eu avisei e aí a gente vai e registra a empresa. A gente não deixa nossos clientes entrar sem saber o que vai acontecer. Eu já aviso já desde o início do IPTU até lá a taxa do alvará que ele vai ter que pagar depois que a empresa estiver 100% legalizada. Aconteceu algumas coisas esse ano que muito me espantou, né? Alguns profissionais liberais que ganharam bastante dinheiro, né? Isso é bom, porque movimenta a economia e tudo mais. E eu sempre faço aquelas perguntas. Você já procurou fazer a sua contabilidade? Está em dia? Está tudo ok? Não, tá tudo ok. Aí eu pergunto, e você fez a sua declaração de imposto de renda? Não. Aí, sabe, aquele loop assim, né? O grilinho toca. E as pessoas ainda não se deram conta da importância de fazer a declaração de imposto de renda e a partir de quando se faz essa declaração de imposto de renda e as implicações que pode gerar caso uma pessoa que está aí faturando 5, 6, 7 mil reais mês, né, como vendedor, profissional autônomo, e não faz a sua declaração de imposto de renda. Hoje tem uma agilidade muito rápida em relação a descobrir quanto que cada pessoa ganha. Por causa dos PIX, pessoas físicas usando cartão de crédito, então as empresas de cartão de crédito elas já têm a obrigatoriedade de enviar uma declaração para a Receita Federal, né? Semestralmente ela envia essa declaração, que agora passou a ser até mensal, então eles enviam essa informação para lá. Então tem como a Receita Federal está criando um sistema, né, bem inteligente, rápido, que já consegue te visualizar, porque a gente, assim, para entender, antigamente a gente fazia uma declaração de imposto de renda, demorava 2 anos para a pessoa cair na malha, 3. Hoje em dia a gente acaba de fazer a declaração no mês de maio, em junho já está na malha. Então a gente já consegue visualizar, tem informação rápida. Para doer um pouquinho mais, quando acontece da pessoa estar lá na malha, o que acontece com o CPF, com contas? Então, vou responder as 2 perguntas. O que acontece com essa pessoa? Ela cancela, fica com o CPF dela cancelado, né? Fica lá inapto enquanto a gente não resolve essa situação que eu estou explicando agora, que é o cruzamento do PIS com cartão de crédito, que a Receita Federal descobre quanto você ganha e vê que você não declarou nada. A Receita Federal a gente vai ter que fazer essa declaração de imposto de renda nesse valor, dentro desses valores do PIX e da movimentação bancária dessa pessoa. Com certeza vai dar imposto de renda a pagar, e um imposto de renda alto. Pode se parcelar, depois que a gente fizer essa declaração, aí tem a liberação do CPF dessa pessoa para que ela possa voltar a comprar e fazer as transações bancárias e usar a sua maquininha de cartão de crédito novamente. Se o cara não aprender agora, não sentir essa dor agora, essa preocupação de ter... E tem mais uma coisinha agora, não sei se vocês já ouviram falar, que agora é a REINF. Na REINF, toda pessoa física, até as pessoas físicas, vão ter que apresentar essa declaração mensalmente para a Receita Federal. Eu não sabia Que está disso. dentro do... Quem usa a máquina de cartão de crédito, né, tem lá aquelas retenções que o cartão faz. Então, a gente vai precisar fazer essa declaração, né, para vocês, para poder mandar essa informação para a Receita Federal. Caso quem não faça, tem uma penalidade. Contador parece... tornou-se segundo casamento, né? Todo mundo tem que ter um contador, tem que casar. Todo mundo tem que ter um contador. Se não tiver, lá vem as penalidades e as pessoas ficam desesperadas. Então, tá todo mundo correndo aí, quem já está ao alcance da informação, para poder estar fazendo essas declarações, porque ele tá brincando não. Mas foi impressionante, a gente treina muitos vendedores e eu sempre pergunto, indico, né, a gente tem vários parceiros profissionais
já foi para um contador, já fez isso, já continua. Não, fulano emite nota para mim, até quando fulano vai ficar emitindo nota para você? E fulano sabe da responsabilidade de emitir nota para você? E às vezes a pessoa nem, tipo assim, emite a nota, mas será que está emitindo da forma correta? Porque não é só entrar lá e emitir uma nota fiscal. É você saber qual é a forma de tributação da sua empresa. Com que tipo de imposto ela vai pagar? Qual é o NCM correto para poder emitir sua nota? Essa nota tem substituição tributária? Não tem substituição tributária? Você paga... O que você paga dentro dessa nota? Então, essa nota tem lá... Você colocou lá o SEST direitinho. Tem que saber casar uma coisa com a outra para poder amanhã não ter que passar por um outro contador, por um contador para poder fazer recuperação tributária, ou então você tem que pagar a diferença de imposto. Então, é melhor ter um profissional qualificado para poder estar emitindo essa nota. Verdade. A dívida ativa também é um grande fantasma de todo mundo, né? Porque as pessoas não têm o hábito de estar entrando ali na Receita Federal para ver o que você deve. Então, acaba que, quando você vai ver, já está na dívida ativa, a Receita Federal já transferiu para a dívida ativa, e aí você só vai saber porque você está com o seu CPF ou porque foi comprar alguma coisa, seu nome está protestado. Que aí vai para cartório, aí que as pessoas vão, ué, o que aconteceu? Aí você vai ver que era uma dívida que você tinha e você não pagou. E às vai vezes de saber R$10, de R$30. Às vezes é um valor de baixo, mas tem gente aí que tem uns valores altíssimos aí e realmente não sabe. Você vê que a pessoa não sabe, porque a pessoa não foi bem orientada. Muitas das vezes, quando abriu a sua empresa, achou que abriu, já está tudo ok, posso emitir minha nota e pronto. Eu estou com um cliente lá que ele está cheio me procurou de novo, já foi meu cliente, deixou para lá, está lá com a empresa cheia de dívida e agora como que a gente vai fazer para acertar? Tem que fazer parcelamento de tudo, tem que verificar tudo, fazer declaração, pagar imposto, como que a gente vai fazer? Então tem toda uma bagunça para você arrumar, porque as pessoas vão deixando para depois. Estou emitindo nota, ninguém está implicando comigo, estou emitindo nota, ninguém está implicando comigo, então vamos levar. Só que chega uma hora que você às vezes não consegue nem recuperar essa empresa, porque o empresário não tem aquela condição de estar ali mesmo parcelando, né, poder pagar aqueles impostos que a Receita Federal impõe aí sobre a gente. Sobre pagar suas próprias dívidas, se for não deixar, eu vou falando. Se vocês não levantarem a mão, Mandou ele falar, agora ele não quer parar mais. Melhor fazer um rotativo assim, cada um faz uma pergunta, né? Cada um faz uma pergunta, né? Sobre pagar as próprias dívidas, tem muita gente que abre a empresa, não dá certo, por uma ou outra razão, ele simplesmente para de funcionar. Deixa a empresa lá e tal, e a empresa fica lá, aberta. Sim. Que implicação isso tem no dia a dia? Olha, acarreta muitos problemas hoje em dia. Porque se a empresa ela fica aberta lá, todo mês a gente tem que estar ali apresentando declarações para o governo. Cada declaração dessa que a gente não apresenta, ela tem uma multa de R$250, no mínimo. Então, vamos supor, uma empresa já está inapta. Inapta, ela já tem que fazer uma declaração inativa. Ela vai ter que fazer uma declaração pelo menos uma vez por ano para não inativar o seu CNPJ. Então, ela tem que fazer, vamos botar no caso aqui, vamos fazer uma DCTF. Faz uma DCTF no 1º de janeiro e ela pode manter aquele ano ali parada sem nenhum problema. Mas se ela não tem um contador, ela já está devendo aquela declaração ali, daquele ano. Só que não tem uma declaração para a Receita Federal, ele tem declaração, por exemplo, no município de Nova Iguaçu, você tem uma declaração para o município de Nova Iguaçu do tomador e do prestador todo mês, você tem a DANS para fazer todo mês, tem a CFIP que está saindo de linha agora para você estar fazendo ali todo mês, então são um acúmulo de declarações que tem. Quando você vai ver, você for fazer essas declarações, mesmo que inativa fora do período, no mínimo você tem aí R$1.000 de declaração por ano para pagar por atraso na entrega da declaração. De uma empresa que está inativa. De uma empresa que está inativa. Entendeu? Agora, então tem que botar para... A gente fala muito ou sobre cancela, isso, né? Vai lá, procura o contador e dá baixa. Ou você tem que ter a consciência que você precisa daquele contador ali, ó. Toma conta aí pra mim. Toda vez que estiver fazendo a declaração, você faz e manda a conta pra me pagar. Porque eu não quero perder esse CNPJ, porque quando surgir uma oportunidade, eu já estou preparada.
Ok, sem problema nenhum, mas aí você tem que dar orientação, porque às vezes a pessoa deixa, aí na hora que surge a oportunidade, aí quem vai correr atrás, aí tem aquele monte de dívida para poder, não consigo emitir as certidões, e ele acaba perdendo o serviço do mesmo jeito. E o interessante é tanta tributação que o empresário, tanto o pequeno como o médio e o grande empresário paga, e além disso, quando ele fecha, ele também tem que, se ele não pagar isso tudo para poder fechar certinho, ele ainda continua acumulando dívida, né? Porque hoje em dia o que acontece? Essas dívidas vão para o CPF da pessoa. Não adianta você fechei a empresa e morreu as dívidas, não. O governo te acha, joga lá pro seu CPF, aí você não vai procurar, aí daqui a pouco tá na dívida ativa, aí que você vai saber, de onde veio isso? Foi da empresa que você fechou e não pagou a dívida que tinha, né? Então, quando a gente atende alguns clientes como consultor de empresa, e as pessoas vão precificar os seus negócios e tal, e aí a gente pergunta, como é que você fez isso? E aí ele vai dizendo, né? Não, eu comprei a X, eu botei o dobro e tudo mais. Aí a gente pergunta, onde está o preço do contador? E o teu jurídico? Mas normalmente o contador nunca aparece naquela relação de contas a pagar com despesas fixas das empresas. infelizmente, as pessoas ainda não aprenderam que o contador é um bem necessário. Entendeu? Geralmente, É um eles ativo deixam... ou um passivo o contador? É um ativo. Com certeza. Chale. Ele é um ativo, porque se você não tiver ele, tu vai ficar com um passivo bem grande. E as pessoas ainda têm a cultura, né, de deixar o contador por último. Eles pagam todas as contas, se sobrar, eu pago você. E nós como contadores, estamos tentando mudar essa cultura neles. Nós estamos aí mostrando para eles que o contador é um bem necessário. Que sem um contador, você não consegue tomar decisões. Mas tem muita gente que não quer sentar para ouvir. Porque ali a gente faz um planejamento, a gente faz os relatórios, faz as demonstrações para mostrar para o cliente se aquela empresa está dando lucro, se aquela empresa está dando prejuízo. Mostra em gráfico para poder facilitar, mas ele não quer entender. Ele quer saber que está entrando dinheiro, ele está pagando as contas dele, você não está fazendo meus impostos aí, não está me gerando, tipo assim, não está me gerando prejuízo, não está me gerando multa, então tá bom, tipo assim, faz aí, Adma, assina aí, e não está preocupado com o que ele não quer ver relatório, ele quer ver só o resultado físico. Agora, um resultado onde vai demonstrar ele onde estão os erros e onde está o benefício, muitos deles não querem sentar para ver. Eles não entendem que o contador é um bem necessário para a empresa. Agora, aqueles que já sentam, já ouvem, já conseguem ver ali dentro das demonstrações que a gente faz, aonde ele pode melhorar, aonde ele está errando, ele já consegue valorizar o contador. Porque a nossa função não é calcular o imposto e entregar para o cliente pagar. Entendeu? A nossa função é ajudá-lo na administração financeira da empresa dele. A gente calcula o imposto, a gente entrega a declaração, sim, mas a gente tem que acompanhar o dia a dia da empresa, mostrar para o cliente, olha, é assim que tem que fazer, vamos marcar uma reunião. Tem muitos deles que, tipo assim, você se sente invadidos, né? Tipo assim, tá invadindo a minha privacidade, porque a gente tem que visualizar a conta bancária do cliente. Como que a gente vai fazer uma conciliação bancária se a gente não visualizar a conta do cliente? Então, fica algo bem pessoal. Foi como ele falou, tem que casar mesmo com o contador, ter intimidade com ele, Aquele entendeu? cara que tiver aquelas contas que não devia estar no cara, vai dar ruim, acho que é por isso que ele fica constrangido. O negócio, então, é ressignificar o nome, né? Nada de contador é um mal necessário. É um bem necessário. Ela falou 3 vezes aqui. É um bem necessário. É um bem, ressignificando aí com certeza. o nome. E a gente até brinca lá que a gente não é mais só contador, a gente é psicólogo, a gente é psicanalista, a gente acaba sendo outras coisas também que a gente tem que sentar, ouvir, entender ali o cliente. Essa minha pergunta ela veio porque eu vivi uma experiência assim com um amigo na pandemia. Ele tinha um negócio, o negócio quebrou no período, logo quando entrou a pandemia, e aí ele quis se inscrever, né, para pegar aquele auxílio do governo, só que ele tinha uma empresa, como ele tinha uma empresa no nome dele, ele não conseguiu se inscrever para pegar o auxílio. O auxílio E assim, ele não tinha absolutamente nada. Foi um daqueles profissionais que a pandemia zerou a vida dele, sabe? Ele saiu de um patamar muito legal, mas ele não conseguia porque ele tinha uma empresa no nome dele e ele não conseguia pegar o auxílio.
Mas aí, de repente, foi um conflito assim, de sistema, porque eu vi várias pessoas que eram empresários e conseguiram pegar o auxílio emergencial. Porque estava lá para todos, até para donos de empresa podiam pegar esse auxílio emergencial. Tipo assim, foi alguma coisa que deu de errado na aprovação do dele. Mas, de repente, né? Tipo assim, tô falando porque eu trabalho com empresários lá e vi empresários nossos pegando o auxílio emergencial. Deu para pegar. O caso dele sempre deu conflito, sempre dizia que ele Era empresário. era empresário, era ME e tal, não podia nem tirar o MEI, ele conseguiu. Não, o MEI Né? não vai conseguir. De jeito O MEI não vai nenhum, conseguir, porque porque tinha quem empresa aberta, né? o MEI não consegue. Ele tem que fechar. Quem tem uma empresa já ME e não está funcionando e tá com dívida, tá lá parado e quer abrir um MEI, não consegue. Tem que dar baixa na ME para depois de voltar lá e abrir o MEI. Sim. Entendeu? Aquelas... Ou transformar também, né? Você pode pegar a ME e transformar em MEI. Entendeu? Porque o governo vai ver lá em relação ao faturamento que a gente botou durante um ano, vai ver que não chega, não atinge o teto do MEI, e aí ele permite a gente voltar. Você pode voltar pro MEI? Pode transformar. Porque a ME antigamente ela sempre tinha 2 pessoas, né, como sócios e tal. Não vai ter que abrir mão disso. Aí vai ter que tirar um sócio e voltar para lá. Se tiver sócio, só pode ter um, só para poder ficar um, né? Então aí volta para aproveitar que tem bastante gente aqui na audiência, explica pra gente o que é ME e o que é MEI, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem, né? Então, o MEI, que a gente chama de microempreendedor individual. Esse microempreendedor individual, ele tem um CNPJ, né? E tem o certificado, que é chamado de certificado do microempreendedor. E o MEI, ele tem um faturamento só até 81 mil por ano. Ele não pode faturar de janeiro a dezembro acima de 81 mil. Então, esse é relacionado como microempreendedor individual. Hoje já está assim, mais arrochadozinho, porque o microempreendedor individual hoje, ele é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa jurídica, se ele, tanto na venda quanto na prestação de serviço. Se ele for vender ou prestar serviço para uma pessoa jurídica, ele é obrigado a emitir nota fiscal. E agora teve mais uma mudança também, porque as pessoas, os prestadores de serviços, eles não podem mais emitir nota no sistema municipal. Criou-se um sistema nacional e todos têm que emitir nota por esse sistema nacional, né, na prestação de serviço. Que diga de passagem é terrível. Tá? É horrível. Eu tive que fazer pelo .com, pelo Gov, porque Não pelo sistema conseguiu que eles usar. deram não consegui. Ah, peraí, tem uma contadora pra te indicar. Então, o contador para te indicar e ele emite nota para você, se você quiser. Simples assim, né? Não, que tem que uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa com um bate mesmo cabeça lá para poder emitir, até porque você tem que colocar a forma de tributação correta ali e o código de cima tem que bater com o código de baixo, senão Mas não vai de jeito O nenhum. meu problema foi na entrada do site. Ah, tá. Ele não reconhecia o número do Seu CNPJ número. de jeito nenhum. E isso aí. pelo gov.com vai. Isso aí eu não peguei ainda assim, que não reconhece, mas pelo Gov é a forma mais fácil, né? Porque essa aí já que toda a parte do sistema do governo já reconhece, né? Então vamos voltar lá. Aí esse é o MEI, né? Porque tem um faturamento até 81 mil, então facilita, tem uma guia única para poder pagar da taxa, e aí ele fica tranquilo, não precisa de contador desde que ele não tenha empregado, então ele fica mais tranquilo. Agora, no caso da ME, a ME já pode ter um faturamento aí acima de 4 milhões e ele, no caso, paga o imposto em cima das notas fiscais emitidas, dependendo aí o comércio começa com 4%, se for do Simples Nacional, e a prestação de serviço começa a pagar 6%. Ele pode ter o limite de quantos funcionários ele quiser na empresa, e tem uma burocracia maior, porque são essas declarações que eu falei, que tem que estar entregando todo mês, independente se a empresa está com movimento ou não, tem umas declarações para entregar. Essa é a diferença de uma empresa para outra. E a Eireles? A Eireli sumiu, não existe Não mais existe a Eireli. mais. Não. A Eireli era só o nome que se dava ao contrato social, chamava-se de Eireli, né, onde era 100 salários mínimos, né, para poder ter o capital. Então, como estava dando problema,
com essa história desse capital social para a pessoa querer ser só uma pessoa. Aí botou o contrato social chamando de EIRELI. E o capital social estava muito alto. Aí reveram e mudaram para unipessoal. Né? Que a EIRELI era uma empresa. A empresa é MEI, ME, EPP e SE. Então a EIRELI era só a forma do capital social, que mudou agora para unipessoal. E aí você coloca o capital que você... Né, que está dentro das suas possibilidades. Quero fazer uma pergunta agora sobre o MEI. A gente, no nosso meio de trabalho, né, a gente trabalha muito com pessoas que são MEI, que trabalham como prestação de serviço. E a gente tem uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem quais são os direitos que o MEI tem. Tem gente que vai, não quero trabalhar com MEI porque não tem direito nenhum e tal. E a importância de ter um MEI, de ser legalizado. Então, o MEI, para as pessoas, tem benefício, sim. Por exemplo, tem o benefício da Previdência Social. A maior parte, 95% do que paga naquela taxa é para a Previdência Social. Então, se esse microempreendedor se machucar, ele pode pegar o auxílio doença. Se é uma mulher, ela pode pegar lá o auxílio emergência, salário maternidade. Se está na hora de se aposentar, ele pode se aposentar ali com o valor daquele salário, né, que é no salário mínimo. Então, existe esse benefício. Existe o benefício para a pessoa comprar, por exemplo, que tem mais validade no mundo empresarial. Uma pessoa que tem um CNPJ ou um CPF para negócios. A pessoa que tem um CNPJ, eles entendem que dá mais credibilidade. Então, tem o benefício, entendeu? Agora, o que está acontecendo muito é empresários não quererem assinar carteira dos funcionários e colocar o MEI. Aí isso não traz benefício para a pessoa que está entrando ali na empresa, porque ela perde ali os seus direitos trabalhistas. E as pessoas estão fazendo isso e já estão sendo multadas nessa questão, porque quando esse funcionário sai, ele acaba colocando a empresa na justiça. E aí a justiça entende que ele não era um microempreendedor, ele era realmente um funcionário. E aí você é penalizado, tem que pagar todos os direitos daquela pessoa durante o tempo que ela trabalha para você. Então não é negócio um empresário pegar e contratar um outro empresário para trabalhar para ele, com horário fixo, horário de pegar, horário de largar, horário de almoço, coisa e tal. Vai chegar lá na frente, ele vai ser penalizado. Então é melhor a gente... Vai pagar 2 vezes. Vai pagar 2 vezes. Agora, você falou quanto à questão vamos supor, a questão da aposentadoria. Tem aposentadoria para o cara que, por exemplo, ele é só MEI, e aquele que tem um misto, que, por exemplo, ele passou uma parte da vida dele com a carteira assinada e ele virou MEI num determinado momento e está finalizando a carreira dele profissional como MEI. Como é que fica essa união desses tempos de serviço? Não tem essa divisão, né, gente? Desde o momento que a gente passa a contribuir para a Previdência Social, independente se você está contribuindo como contribuinte individual, se você está contribuindo como MEI, ou se você está contribuindo como empresário, vai somar esse tempo todo, aí a Previdência Social soma esse período todo, você não perde. Mas em questão de valores para receber? Aí vai fazer, até onde, porque eu não faço previdenciário, mas até onde a gente conhece, é que soma-se esse período e acha um percentual para poder fazer o seu salário. Vai que o cara começou a contribuir a vida dele inteira com 10 salários. Chegou agora, pandemia, não sei o que lá, ele caiu para um salário mínimo. Ele vai ganhar um salário mínimo? Provavelmente não. Vai fazer-se um coeficiente, vai dividir, vai achar o salário que é de direito dele. Entendeu? Isso é interessante. Mesmo no MEI, independente de quanto ele tributa, ele vai sempre ganhar um salário mínimo se ele se aposentar? Não, vai fazer a soma do período que ele trabalhou. Independente de quanto que ele contribui hoje, faz um coeficiente lá. Não, digo se ele está só no MEI. 15 anos trabalhando no MEI. Ele vai ganhar um salário mínimo. Entendi. É o salário mínimo. O MEI não vai te dar o direito de você conseguir adquirir um valor maior do que o salário mínimo. A não ser que ele tenha uma previdência privada, né? A não ser que ele tenha alguma coisa por fora, né? Do MEI ele vai ter só esse valor, mas de repente ele paga o MEI e paga aquele carnê, para ficar bem claro, aquele carnê laranjinha. Então ele vai ter 2 salários, porque ele faz 2 tipos de contribuições. Isso. Entendeu? Beleza, vamos para o nosso comercial. Cadê o João? O João sumiu. O João mandou a gente até o comercial e jogou a fumacinha. Então vamos fazer mais uma pergunta, até o João voltar. O João tá jogando todas as pontas hoje. Vamos sim.
A gente pode perguntar a ela, por exemplo, voltar novamente à questão da tributação do imposto de renda e as deduções. O que me Dá direito a dá ter direito ter deduções na a sua declaração. restituição para ficar mais... Olha, todo mundo gosta de restituição, mas ninguém gosta de pagar o imposto. Exato. Só que as pessoas não entendem que só tem restituição quem paga. Entendeu? Então, durante o ano aí, você vai pagando. Por exemplo, vamos falar de uma pessoa que tem uma carteira assinada. Ele, durante um ano, a empresa vai retendo o imposto mensal dele. Quando chega lá, em março, vamos fazer a declaração. O cálculo do mensal é diferente do cálculo anual. E a gente coloca lá na declaração e aí eu vou falar, olha, você tem dependente? Ah, tenho sim filhos menores de 18 anos ou filhos menores de 24 anos, é a regra lá. Aí vamos colocar lá, ah, tenho a minha esposa que não trabalha, vamos colocar lá como dependente. Ah, paguei escola para os meus filhos, então vai ter dedução. Paguei o dentista, paguei exames. Então tudo que está relacionado, tudo não, né? O que está relacionado à educação e à saúde, a gente vai conseguir um desconto. E aí a gente coloca lá na declaração, pá, fez a mágica, vai aparecer lá, pô, você pagou 3 mil reais, reteu, né, ali, 3 mil reais de imposto, botando isso aqui tudo, você deveria pagar apenas 1.000 reais. Nisso você tem a restituição, o governo vai e te devolve os 2 mil reais que você pagou a mais. Entendeu? Independente de 2, 100 reais, a gente faz o cálculo lá, vai devolver alguma coisa para você. Ou também a empresa pode ter calculado, o cálculo mensal ficou abaixo do anual e você tem que pagar a diferença. E é onde que as pessoas ficam estressadas. Mas eu já paguei! E você? Olha, não olha isso direito, será que tá fazendo? Já aconteceu da pessoa tirar de um contador, levar para outro e chegar lá e dar a mesma coisa e não adianta, tem que pagar. Não tem uma mágica. Entendeu? Temos uma pergunta dos nossos participantes aí. Antes ou depois do... Não, pode ser agora, pra gente dar um patrocínio. A pessoa perguntou assim, ó, fiquei sabendo que o MEI você consegue contribuir mais do que o valor normal. Dentro do MEI. É verídico? Bom, aí eu não tenho essa resposta. Né? Até onde eu conheço, é só dentro do valor. Mas eu costumo falar, como a gente não sabe tudo, a gente pode estar pesquisando e respondendo depois. Já mas deixa anotado que quando você voltar, a gente vai fazer essa pergunta de novo. Mas até onde, dentro do meu conhecimento, a gente paga aquele valor que a gente imprime lá dentro Que é o da DAS, né? Que é o da DAS. Não tem um outro pagamento por fora. Ele deve ter feito o MEI naquele sitezinho que é bem a cópia do site do governo, quando você vai entrar, aí você cai numa pegadinha, daqui a pouco cai 200 e poucos reais, você Mas tem por que incrível pagar. que pareça, eu também já tinha ouvido falar isso, por isso que eu fiz a pergunta anterior. É essa turma mesmo que cobra. Não. É porque o que acontece, uma pessoa também tinha me perguntado sobre isso. Ah, mas se eu me aposento pelo MEI, eu só vou ganhar um salário mínimo. Só que eu tinha entrado para pesquisar e tudo e estava falando que você tinha a possibilidade de pagar um valor mais alto da DAS, que era para garantir como se fosse uma privada, entendeu? Mas é no mesmo imposto. Mas é uma coisa que você solicita, se eu não me engano. Aí eu não sei se é real também, entendeu? Eu fico com ela. Então, Vamos estudar. Tem que ler, né? Tem que Caso estudar, que a gente nunca sabe tudo, mas a gente pode estar vendo. Vamos Isso sondar. aí, né? Que eu sei que a gente pode pagar, como eu falei, aquele outro carnê por fora para poder dar um aumento. Mas se tiver um contador assistindo e tiver resposta, a gente aceita, né? Vamos procurar. Vamos pro intervalo? Vamos lá. Então, vamos pro intervalo e depois a gente vai voltar com os nossos patrocinadores. Johnny.
Voltamos? Voltamos então. Vamos então nos nossos patrocinadores. Olha ela aí, ó. Pacto Multibenefícios, além de ser nossa parceira, tá sempre ativa no nosso podcast. Tá ligadinho lá, Tá nosso ligadinho, presidente. fazendo pergunta aí, o Paulo. Grande abraço. Para você que tem um veículo, seja carro, moto, caminhão, não dá para ficar andando por aí desprotegido, gente. Não dá. Eu fiz essa brincadeira na semana passada, né? Que é a mesma coisa você pegar uma malinha, uma bolsinha de mercado, colocar 40 mil e sair andando por aí, né? Você imagina, é o que as pessoas têm feito por aí, andando com 40 mil desprotegidos. Proteção para roubo, furto, colisão, incêndio e, como está dizendo o nome, Multibenefícios. tem muito mais benefício. Então, tá querendo uma associação séria, Pacto Multibenefícios, nossa parceira aí. E aí, Márcio, é contigo. LSG Express. Pois é, eu estou dizendo o seguinte, se você tem um e-commerce, se você tem um produto, se você tem um serviço que você precisa entregar com confiança, com segurança, tá aí uma empresa parceira também desse programa. O nome do programa é Negócios em Movimento, né? Esse aqui faz negócio movimentado. Tem que movimentar, né? Levam de lá para cá, são especialistas em logística, estão com atendimento muito preciso, tem uma escuta muito voltada para a necessidade do cliente, não querem apenas te empurrar preço, mas fazer com que o teu negócio cresça, ser parceiro do teu negócio a longo prazo. Então, tá aí uma boa empresa transportadora. E essa eu conheço. Conhece? Conheço. Nossos parceiros aí, Leandro e Cristiane. É isso. Ariana Santos, New Designer, melhor New Designer da Baixada Fluminense. Essa semana eu estive lá. Ela falou que vocês ainda não ligaram para ela para agendar o horário. O que está acontecendo? Pois é, cara, eu tenho que fazer uma acrigel aqui ainda. A Ariana está vindo aí com workshop. A gente vai trazer aqui a data direitinho. Dá cursos, especializada, muito boa no que faz. Artista, Charles, artista. Com certeza. Eu vi lá o Instagram dela, é um trabalho de gênio mesmo. Maravilhosa ela, super especializada. E quem quiser aí o serviço da Ariana, procura ela lá no Instagram, @ArianaSantos. Perfeito. Nossa parceira, Estácio de Sá, Paulo de Queimados, Rafael veio aqui com a gente, Thales. Eu tenho dito muito isso pro pessoal que eu tenho encontrado na rua, né? A questão da importância de conhecer os empreendimentos da sua área, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas Queimados não tem nada, Queimados não tem uma Baixada, faculdade, a Baixada não tem... Gente, tem, só que a gente não vai visitar para entender, não vai procurar. Entendeu? A gente está dando oportunidade aqui no podcast Ando de Negócio em Movimento para você entender que na Baixada Fluminense tem muita coisa boa. E a Estácio de Sá tem diversos programas, tanto gratuitos quanto pagos com precinho, pequenininho, para você poder realizar o seu sonho de adquirir conhecimento e transformar a sua vida e o seu futuro através da educação. Você também pode, procura lá Estácio aqui no campo de... Tem campo de Nova Iguaçu, campo de Queimados aqui. Inclusive na feira que eu fui domingo, teve um ouvinte daqui que ouviu o anúncio daqui, estava precisando fazer um currículo. Esqueci de falar isso ontem. Precisando fazer um currículo, ouviu o anúncio aqui e foi lá para fazer lá no setor que faz de graça, lá faz o currículo lá de graça, foi lá e fez o currículo e ficou muito agradecido. Aí, tá vendo aí? É isso aí, gente. Não perde a oportunidade. Vai lá e procura Estácio. Tem muita coisa boa lá. Além de negócio, prestação de serviço social, né? Exatamente. Com certeza. Bacana, bacana. É importante também dizer para as pessoas que estão ouvindo, se você conhece um empreendedor, né, e acha que o negócio dele merece, né, ser contado para outras pessoas, que a história dele, vem até a gente, faz contato com a gente, que aqui a mesa é livre para você sentar. É só indicar. E conversar, entendeu? A gente só faz um montão de perguntas, né? Domingo fez fila lá, o pessoal querendo vir pra cá, pra contar dos seus negócios. É mesmo? Que bom. Anota e traga Anota todo e traz mundo. Traga todo mundo. Isso é muito importante. Viu, Adna? Essa ideia de fazer um programa assim é porque a carreira do empresário ele acaba em alguns momentos sendo muito solitária, né? Sim. Ele tem que gerir pessoas, ele tem que pagar contas, ele tem que fazer investimento, ele tem que ter ideia criativa, ele tem que premiar pessoas, mas quem faz isso com ele, né? Quem cuida do empresário? E a gente acabou criando esse cantinho aqui porque tem tanta história brilhante, tanta história bacana, que merece ser compartilhada com outros, né? Com certeza. E é muito engraçado que às vezes quando a pessoa senta ali, ela começa a contar a própria história, tem tanto tempo que ela não faz isso, né? De revisitar a sua própria história, que ela fala, caramba, eu fiz isso tudo, entendeu? Então quando começa a pensar na sua jornada e fala assim, cara, olha o que eu já andei.
E por falar nisso, como é que é a sua jornada? Como é que você começou? O que você foi parar a fazer, isso aí e tal? Eu comecei, eu tinha 13 anos de idade, quando eu não sabia o que queria fazer na vida, né? Na verdade, eu sabia, eu falava, eu quero ser professora. Mas aí eu estudava numa escola onde tinha formação de professores. E eu via aquelas meninas com aquelas meias até em cima, no joelho, com aquelas saias toda pregadinha, toda organizadas, e aquelas pastas toda pintadas, dia da árvore, dia de não sei quem, dia do coelhinho. Aí eu cheguei em casa e falei assim, mãe, não quero mais ser professora. E ficar desenhando para essas coisas não é pra mim. Aí minha mãe falou assim, então vai trabalhar com seu pai. Aí fui eu trabalhar com meu pai, né, mas fiz o teste vocacional, deu para a área da contabilidade, na época tinha nas escolas, né? E eu fui trabalhar com meu pai com 13 anos. E aí, desde então, não saí mais de lá. Passei a amar ali o que meu pai fazia e me entreguei. E acabei fazendo o segundo grau de contabilidade. Logo depois que eu fiz o segundo grau de contabilidade, eu fiz seminário de teologia na igreja, 3 anos, um curso médio. Depois eu fui fazer a faculdade. E fiquei lá até hoje. Dentro dessa área, minha história foi desse jeito, né? Eu fui para contabilidade porque a minha mãe me incentivou para ir trabalhar lá com meu pai. E aí fui acompanhando desde qual época, gente, que eu estava pensando hoje, que ele está falando aí em história. Desde a época da máquina de escrever, entendeu? Ainda digitava lá, tinha lá, meu pai tinha um livro lá de digitação, para aprender digitação não, né? Da datilografia lá. Aí a gente começou a aprender ali, SGFD, C cedilha K, JH, e fazia aquele dedo, entrava dentro daquele negócio lá, né? Porque tipo assim, aquelas né? fitas que você já montou. Hoje meu dedinho é assim, tu imagina quando tinha 13 anos. Então era aquela finura de dedo, que eu era no osso, né? E aí agarrava lá e fazia aquele voltava para começar tudo de novo, tinha um vermelhinho, ainda tinha um vermelhinho e o pretinho, né, a fita dividida. E a gente começou a aprender ali naquela própria apostila que meu pai tinha. E ali a gente começava a digitar ali os tributos, por exemplo, o FGTS. Teve uma época que meu pai teve que comprar uma máquina desse tamanho, porque a folha que o governo inventou de FGTS era enorme. Aí a gente rolava aquele negócio ali dentro, tinha que datilografar o nome das pessoas, quantas pessoas ganhavam, tudo ali para levar na Caixa Econômica, para carimbar, pagar a guia e trazer de volta. Então era assim, era trabalhoso a época que eu peguei a época em que a gente, para legalizar uma empresa, a gente tinha que ir no cartório, pegar, reconhecer, depois de toda a documentação que a gente preparava no escritório, o pessoal assinava, tinha que ir lá no cartório reconhecer firma, pegar o trem, ir lá para o Rio de Janeiro, na junta comercial, deixar o processo lá, voltar uma semana depois, ver se caiu exigência e depois voltar de novo. Pra fazer. E hoje a gente consegue registrar uma empresa e depois que já está assinado, botamos lá de manhã, de tarde já tá pronto. Então, bem tipo rápido. assim, é bem rápido, mudou muita coisa. Né? E essa é a minha história ali dentro do escritório de contabilidade. Passei em todas as áreas, passei no departamento pessoal, passei no fiscal, passei na legalização, e no administrativo, no financeiro. E hoje a gente orienta nossos funcionários aí como trabalhar. Tem uma equipe boa lá, das meninas que trabalham, né? Eu parabenizo elas porque elas são muito interessadas, elas buscam. E muitas das vezes os nossos funcionários ainda têm conhecimento maiores do que o nosso, porque eles estão ali, vão avançando e você vai aprendendo com eles também. Porque depois tudo você muda acaba todo cuidando dia. de gente, né? A gente acaba cuidando de pessoas, né? Não de processos. Dentro dessa tua trajetória bacana, e desde a máquina de escrever, você viu muitas empresas nascerem, muitas empresas fecharem, Sim. muitos comércios existir e se viralizar e crescer e ficar grandão, e outros que sobrevivem para pagar contas e tudo mais. Quando a gente, como gestor, principalmente focado na área comercial, vai orientar alguém, algum conselho, alguma coisa desse tipo assim, a gente sempre sugere um bom plano de negócio. Que um contador, com a tua experiência, com esse tempo todo de mercado, o que você sugere para um empreendedor que está aí começando? Então, eu sugiro que ele procure um bom profissional, né, um bom contador, para poder estar orientando a ele quais os passos que ele deve seguir. Porque se um empresário vem me procurar, a primeira coisa que eu vou instalar para ele é um sistema financeiro, né? Porque eu vou mostrar a ele que ele precisa usar esse sistema
para poder estar colocando ali todas as suas receitas, todas as suas despesas, para ele conhecer a sua empresa, para ele saber o que é necessário e o que de repente está desnecessário ali para ele poder avançar. Ele precisa ter um administrativo bom, precisa conhecer pessoas, né, saber que tipo de pessoas ele precisa para o negócio dele. Por exemplo, se uma pessoa vende bolo, ela precisa de uma pessoa perfeccionista, que vai ali arrumar aquele bolo, vai dar beleza naquele negócio para poder sair. Não vai poder contratar uma outra para a área ali de arrumar, é claro, né? Uma pessoa com outro perfil, que vai fazer um negócio de qualquer maneira, não vai fazer um lacinho bonitinho, não vai limpar aquela tábua legalzinha. Então, a gente tem, para cada área, eu vou indicar ali que ele contrata um profissional, né? A gente precisa fazer um teste naquelas pessoas que ele está contratando para cada área, para que ele possa avançar, né? Senão ele vai se embaralhar, vai misturar finança, vai com produto, coisa e tal, e ele acaba não conseguindo, porque o que acontece na maioria dos pequenos empresários é que ele faz tudo, né? Ele que paga a conta, ele que faz a conta, é ele que faz o bolo, e é ele também que arruma o bolo e quer fazer tudo, e no final das contas ele acaba quebrando porque não conhece. A gente recebeu um cliente que ele não sabia quantos cortes de bolo ele fazia no tabuleiro. Ele achava que, tipo assim, uma vez ele corta o bolo maior, toda vez corta o menor. Então tem um esquadro para você poder ter, e para você poder ter a margem de lucro ali. Então ele estava pagando muito mais para a pessoa que estava entregando o produto dele do que o que ficava para ele. Simplesmente porque ele não sabia ali fazer fazer a precificação dele. Olha que interessante, que se você não souber dividir a fatia de bolo, tu toma prejuízo. Fica só com a cereja e o bolo vai para outro. Ou então só com a sujeirinha da tábua ali que sobrar. Isso é importante. Nessa jornada toda, e com essa experiência e com esse conselho, possivelmente agora falando com a Adna, não contadora, mas empresária, quem são assim, as tuas referências? Quem te norteia assim, do mundo empresarial? Fala assim, cara, eu admiro fulano, ciclano, beltrano. Pode ser de perto, pode ser famoso, enfim. Não é? Bom, lá no escritório, a minha referência, quem me ajuda muito, né, para conhecer, é a minha irmã, por exemplo. A minha irmã, ela que tem as ideias, ela que trabalha no administrativo, ela que coloca ali a parte tecnológica, implanta tudo isso dentro da nossa empresa, e a gente trabalha em cima daquilo da visão direcionada que ela tem. Então, a gente é a pessoa que está sempre de contato, pessoa de corpo mesmo, né? Agora, a gente tem aí vários contadores que a gente acaba acompanhando nas mídias, que você vê que cresceram, e a gente procura estar usando aí como o Anderson, né? Que é famoso. A gente tem outros contadores que agora não estou lembrando do nome, mas que são famosos, que estão sempre aí dando dica para a gente poder crescer. Bacana. Entendeu? E o que você consome como livro? Assim, eu gosto disso porque isso aqui não é contador, mas para empresariado. Eu gosto dos livros do Paulo Vieira, por exemplo. Tem um livro que chama O Poder da Ação. E é um livro que eu li e sempre que posso leio, porque tem uma frase lá que diz assim: tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo. Então, a gente precisa agir, e não apenas agir certo para que as coisas possam funcionar. Geralmente, eu gosto do Paulo Vieira. É o que eu tenho estudado ultimamente, sabe? Agir e decisão. Paulo Vieira não fala nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso. Essa frase aí eu não esqueço nunca. Então é importante. Eu gosto de ler livros, né, relacionados a isso, como livro Mente Milionária também, né? É bom a gente ler, porque quando a gente lê o livro, a gente volta tem uma outra visão do negócio. Não é exatamente que você está falando de ganhar milhões, né? É uma mente que está voltada para o crescimento. Né? São os arquivos internos, né? Como ele diz. Muito bacana, muito bacana. Continua. Vai trabalho. A gente tá aqui só surfando. Deixa eu te falar que
dia são 5 e 7. 1h já Vocês vocês falam demais. 1h07. O João tá só olhando, tentando ficar, não ficar vermelho, mas ele tá assim, cara, marca pra me matar. Olha, tem uma curiosidade bacana na empresa da Adma, que ela não citou aqui, é que lá é uma empresa que só trabalha mulheres. É mesmo? Um empoderamento feminino. São as Calvete. A empresa é AS Calvete. A.S.Calvete. Mas a gente chama de as Calvete, porque o seu trabalho é menino lá, entendeu? A empresa cresceu, o único homem que tinha lá ficou doente, né? Não voltou a A gente deixou ele doente e ele meteu o pé. Deixa na mão das Calvete. Não vai lá nem pra visitar, entendeu? Vai de benefício, ela só trabalha. Assim, acabou que só trabalham mulheres, né? A gente não tem nada contra os homens, não, mas. Também nada pra Só trabalham as mulheres lá, então. E tem gente que não gosta de contratar mulheres, né? Porque ele tem que cuidar do filho, porque ele tem que pedir licença, porque engravidou e coisas e tal. Mas lá a gente gosta de trabalhar com as mulheres. As mulheres Infelizmente ainda tem uma mente machista. tem gente que. Por exemplo, uma loja em Queimados, no outro dia eu fui ali e só tinha homem no caixa. Eu falei, gente, só tem homem. Tudo de caixa, só tem homem, não tem nenhuma mulher. Achei estranho, porque geralmente caixa é mulher, toda maquiada, tudo não sei o que lá. E naquela empresa eles adotaram homens, né? Então. É interessante, mas estamos felizes lá com as Calvete. E quem são, aqui nessa reta final, a gente também abre espaço para você fazer um merchanzinho. Quem são públicos que te interessam? Quem, um cliente assim, você fala assim, eu gostaria de um dia fazer uma consultoria para cliente A, o cliente B e tal. Quem seria assim, esses clientes? Você fala o nome de uma empresa ou Pode tipo ser. de empresa? Bom, os clientes que nosso escritório agora está com portas abertas são os clientes de empresas do lucro real. Nós estamos agora entrando nessa fase. O que é um cliente do lucro real? São clientes com faturamentos altos, né, altíssimos, que eles conseguem, a gente consegue trabalhar com eles, com as receitas e as despesas, eles acabam pagando imposto no que realmente ele tem de lucro. E para trabalhar com esses clientes, a pessoa precisa ter uma mente aberta, porque ele precisa entender que ele precisa fazer uma contabilidade 100% correta. E aí a gente consegue chegar realmente ali naquele lucro. E às vezes vai ter mês que você não vai pagar imposto, porque naquele mês você só teve realmente prejuízo. Mas aí a empresa vai falir por causa disso? Não, porque você tem, de repente você tem a sua... De repente não, você vai ter as suas reservas, naquele mês teve prejuízo, no outro mês você vai ter um lucro legal, no outro mês você pode não também descer. Então a Escalveste está aberta a receber essas empresas do lucro real. Nós temos empresa lá do lucro real e se você chamar, tipo assim, para dar uma entrevista, alguma coisa assim, você vai ver que está satisfeito porque realmente estava no Simples Nacional, pagando um tributo altíssimo e agora ele abriu as portas, virou uma empresa do lucro real e ele paga o imposto naquilo que realmente tem que ser pago. Fora que a gente consegue fazer o débito e crédito dos impostos, então às vezes o cara não paga PIS, não paga COFINS, porque o que ele já pagou na nota de compra foi muito maior do que o que ele tinha que pagar na hora que ele vendeu. Então fica bem, é uma contabilidade bem bacana de se trabalhar. Prazerosa também. Prazerosa, dá o prazer de você fazer, porque você tem uma atenção ali 100% para você ver ali o que realmente você vai pagar, o que realmente você pode descontar, o que você pode aproveitar de crédito naquele negócio. E fica bem legal e o cliente também fica satisfeito. E é uma hora de alívio para o cliente, né? Porque a impressão que dá é que ele só paga o tempo todo, mas aí quando ele vê o que ele consumiu, né? E que isso gerou, fomentou a economia e por conta disso ele não... E por conta disso ele não está pagando um imposto, porque as pessoas às vezes acham que o Simples Nacional é melhor. Depende, entendeu? Depende se a empresa do Simples Nacional é melhor, porque no Simples Nacional você vai lá, não exatamente tão simples assim, né? Mas você vai lá, calcula o imposto em cima daquela receita, independente se você pagou, se você não pagou, você vai pagar aquele valor, entendeu? E quando você tem uma possibilidade de mensurar as coisas, aí ficam bem melhor, né?
João, dá tempo de uma última pergunta ainda? Qualquer coisa pode botar a culpa no Charles. E eu não, corta logo o microfone dele. Eu ia te perguntar a respeito de investimento. Sim. Na declaração de imposto de renda. Às vezes as pessoas têm lá uma criptomoeda, ou às vezes a pessoa tem umas ações. Sim. O Charles, que é um cara bem endinheirado, tem sempre Tem dinheiro uma lá. aplicação. Tem sempre dinheiro lá nas ações do Banco do Brasil, da Petrobras, né? Da Eletrobras. Dá para fazer essas declarações? É importante, é obrigatório fazer essas declarações? Com certeza, já recebi pessoas lá no escritório, nós recebemos pessoas lá no escritório, que ele não tem receita nenhuma, né? Mas tem um investimento. E aí o CPF dele foi bloqueado. Mas por que o meu CPF foi bloqueado? Aí a gente entra lá na Receita Federal e vê que empresa nenhuma mandou uma DIRF lá dizendo que ele recebeu aquele valor, porque tem como a gente ver, né, quando as empresas enviam. Mas por que então? Aí vem lá a notificação que você tem um investimento em algum banco No ou caso em dele, nas criptomoeda. Caimãs, né? E você não declarou o investimento. E aí você é obrigado a declarar, independente, né, se você se você tem um investimento, significa que você tem uma receita, né? Independente de onde venha. Você vai ter que, se você conseguir investir, você tem uma receita. Então você tem que declarar, anotar, fazer anotações dessa receita, mesmo que seja de pessoa física, mesmo que seja ali o camelô que não está nem no meio, mas ele recebeu, então faz ali a anotação das suas receitas, pega lá o extrato nas financeiras e leva para o contador, porque isso vai inativar seu CPF. Porque não adianta que o governo tem todas as nossas informações hoje em dia, né? Vocês já ouviram falar do e-social, né? Então, todas as informações estão alocadas no mesmo lugar. Então, eu já tive, tipo assim, como que você conseguiu me informar? Se você me dá a sua senha do Gov, eu consigo saber tudo sobre a sua vida, né? Saber o seu nome, de onde você veio, o seu CPF, tá tudo linkado lá. Ninguém, tipo assim, ninguém colocou, vamos dizer assim, ninguém colocou? Não, claro que as informações do governo foi pegando e foi ajuntando tudo em um grupo só. Inclusive aquela prática de colocar o CPF na nota quando você vai no mercado, vai lá e coloca, também tá lá. Aí eles pegaram, já que as pessoas não queriam colocar o CPF, eles perguntam, você tem um aplicativo? Já viu quando você vai, em todo lugar, lá a gente, né, tem um mercado lá debaixo do mercado, toda vez ela pergunta, você tem um aplicativo? Porque toda vez que eu digitar meu CPF lá, o governo tá sabendo que eu tô comprando. Aí eu penso que eu tô botando lá para mim ganhar. Claro que tem lá aquela promoção, aquele negócio lá de pontos. Mas a realidade é pra gente criar a cultura de colocar o CPF lá na nota para o governo saber o quanto a gente está consumindo. Porque até nisso as pessoas consomem no supermercado, por exemplo, você vai lá, não faz uma declaração de imposto de renda, mas quando o governo vai somar o que você gastou no mercado, como você conseguiu comprar tudo isso no mercado se você não ganha nada? Se você ganha Mas salário é obrigado a colocar esse CPF hoje não é. Ainda não. Não é. Só que eles fazem um jeito que Né? faz que te obriga. Você não vai passar para o próximo estágio se você não fizer isso agora. Porque você não vai nem comprar mais, cara. Fala assim, não vou te liberar tua compra não. Porque as empresas Mas vai chegar que fazem- um determinado momento que vai ser. Você só vai comprar se você colocar o seu CPF lá. Se você não colocar, não. Aquela questão não de vai ter bonificação. Você vai no mercado, aquele CNPJ tem bonificação pela quantidade de pessoas que colocou o CPF na nota Vou daquele. começar a estocar comida. Cara, excelente papo, adorei conhecer. Pena que cheguei um pouquinho atrasado, mas deu pra gente conversar bastante. Né? Meus amigos me deixaram perguntar. Te deixaram bem à vontade, né? Exatamente. E Dá a pra gente... achar que ele chegou atrasado e você pode falar. É, porque senão ele toma tudo, né? Você viu que depois que ele chegou já era. Né? Você viu que eu não queria falar. Mas ele quando ele não começa, sai demais. Ele não quer queria. parar. Ele não quer parar também, né? Vocês têm que sinalizar, minha vez. Também quero perguntar. Eu sou formado em história, eu sou curioso, sabe? Você é Eu tenho- contador de história. Fora de mim. Eu sou um apaixonado, curioso pela vida, e pelas pessoas e pelas atividades. E que bom que você veio, que bom que você falou da tua profissão com tanta grandeza, né, trazendo esse esclarecimento nesse mundo de empreender que algumas vezes é andar sobre corda bamba, e quanto mais conhecimento, menos bamba essa corda fica, né? Vai se alicerçando, criando pilares para dar segurança para começar a andar. Então
Então, se você está aí ouvindo e quiser continuar batendo papo com a Adma. Isso, a Adma. Com essa menina bacana aqui, bacana. Então, aonde eles te encontram, Alice? Então, vocês me encontram na Rua Coronel Monteiro de Barros, número 28, no apartamento 102 e 103, em Auschen. Bem ali no centro de Auschen, em cima da padaria Xodó, no centro de Auschen, fazendo propaganda da Xodó, entendeu? Falar nisso, Renata, se prepara para vir aqui. Então, vem ali no centro, tem ali entre a pizzaria e a padaria, que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, porque é apenas uma escada de mármore, você sobe e lá tem lá já a propaganda do escritório, uma porta de vidro, entra lá que nós estamos lá, de segunda a sexta, de 9 às 6 da tarde. Eu, a Adma Calvete, a Deise Calvete e os nossos funcionários também que estão aptos a atender ali os clientes que chegam ali, tá bom? E aí você tem... E as Calvete. Isso aí, eu, minha irmã e todas as Calvetes estão lá para atender vocês e vocês podem chamar a gente aí no WhatsApp, né, que é 995, alguém vai anotar, será? Sim, Claro. 995-663-27 é o nosso WhatsApp e o nosso telefone é 21-2763-9855. Mas pode chamar a gente lá no Instagram, bota lá, @ASCalvete Contabilidade. Ou também nós temos o site, que é bem fácil, porque aí você entra lá no site www.calvete Contabilidade, ou coloca lá no Google Calvete e já tá logo de cara Calvete Contabilidade, lá no site vai te direcionar ao WhatsApp, ao Instagram, dá para você fazer compra lá dentro do próprio site, né? Falar o que você quer e a gente responde. Bem legalzinho o nosso site, para a gente poder ter um acesso, para vocês poderem ter acesso à nossa empresa, tá bom? Beleza, galera, segue lá Andas Consultoria lá no YouTube, segue também Andas Consultoria no Instagram e lá você vai encontrar o Charles, vai encontrar a Leandra e vai poder bater um papo com a gente, vai poder chamar e seguir também nossas páginas pessoais, beleza? Por hoje, muito obrigado, Calvete, todo mundo que está lá, né, te acompanhando isso aí, sei que você não está sozinha, Com certeza. está representando uma equipe. João, valeu João, obrigado. Suas considerações, Charles, para a gente zerar e o João não nos matar. Só deixar uma frasezinha do livro Pai Rico, Pai Pobre. Cuidado, você se torna aquilo que você estuda. É isso. Nossa, Suas considerações, Léo? tocou agora. Obrigada, Adma, obrigada, Nunes. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Charles e o pessoal que ficou com a gente até agora. Amanhã tem mais. Então, esperamos vocês aqui amanhã às 16 horas. Então, e assim a gente termina. Procura lá essa entrevista, esse bate-papo gostoso com a Adma e você vai poder acompanhar lá no nosso YouTube. Forte abraço. Nossa, tava alto. Gente, nem agradecer.